Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 11 de agosto, e nesse mês vocacional, nós celebramos nessa semana a vida sacerdotal, esse dom precioso que Deus concede ao ser humano, a um homem, para dedicar-se à igreja. E hoje estamos celebrando a famosa Santa Clara, virgem e que nasceu na cidade italiana de Assis em 1194. Clara foi a fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, as Clarissas. Pertenceu a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Renunciou tudo e viveu em Assis no tempo de São Francisco, em extrema pobreza. Certa ocasião, a cidade de Assis foi invadida pelos sarracenos muçulmanos. Santa Clara apanhou o ostensório com a hóstia consagrada e enfrentou o chefe deles, dizendo que Jesus Cristo era mais forte do que eles. Os agressores, em inexplicável pânico, fugiram. E é por isso que, por esse milagre, Santa Clara é sempre representada segurando o ostensório na mão. Santa Clara é a padroeira da televisão. Morreu em Assis aos 11 de agosto de 1253 e foi canonizada em agosto de 1255 pelo Papa Alexandre IV. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 18, o versículo 21 e o capítulo 19. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, aproximou-se um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco,
se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Pois bem, caros irmãos e irmãs, a interrogativa de Pedro a Jesus nos ensina a fazer justiça com aqueles que pecam contra nós, mas não conforme a maneira de Deus pensar. Assim sendo, ele conta a parábola do servo cruel e abre aos nossos olhos para agir aqui na terra da mesma forma que o Pai do céu faz conosco. Assim sendo, Jesus nos explica que o perdão exige, para ser dado, infinitamente não depende do tamanho da falta de quem a cometeu. Na mesma medida que Deus perdoa as nossas dívidas e ofensas, que são maiores do que a soma de dinheiro, nós também precisamos oferecer o perdão às pequenas ou grandes faltas que os nossos irmãos e irmãs cometem contra nós. Isso não significa necessariamente perdoar dívidas contraídas materialmente, mas que ficou marcado em consequências delas, ou seja, os ressentimentos, mágoas e outras mais. O ato de perdoar não demonstra dizer que estamos apoiando o erro do nosso irmão ou da nossa irmã, mas que podemos compreender as suas razões e dispensar mágoas que poderiam ficar registradas no nosso coração. Dessa forma, não se trata de quantas vezes tenhamos que perdoar por aqueles ou porque, na medida do perdão, é continuar e não tendo limites. Tanto quanto são os dias de nossa vida e enquanto caminharmos aqui, nós necessitamos do perdão de Deus para que as nossas inúmeras culpas, no entretanto, só nos sentiremos inteiramente perdoados se, na mesma medida, aplicarmos essa nossa regra para com aqueles que nos têm ofendido. Jesus não nos deixa dúvida quanto ao perdão que temos de dar ao nosso irmão ou à nossa irmã de coração. Quem perdoar naturalmente será também perdoado. A compaixão é um atributo de Deus e nós, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos também em nós o dom de perdoar. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós vamos prosseguir orando pelos nossos sacerdotes que dedicam a vida à Igreja de Jesus, para que eles tenham o dom da fidelidade até o fim da vida, e também prossigamos orando pelos nossos irmãos enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências nos dias atuais, e também pelo nosso Brasil, que se prepara, sobretudo, para as novas próximas eleições. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.